Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Só para a nova criatura. A velha criatura não tem jeito de andar no Espírito. O Espírito dele está morto para Deus. Andai no Espírito. E se cada um de nós andarmos no Espírito, governado pelo Espírito e não para a nossa carne está aí. A nossa carne anda junto com o Espírito. Ela caminha junto. Só que ela não pode governar. E a nossa carne, quando a gente começa a crescer em Espírito, a nossa carne chega para nós, para desanimar a gente, falando assim: você viu como você está espiritual? Você viu como as pessoas procuram você agora? Porque você é referência, você é espiritual. Você está beleza com Deus, né? Olha a carne que vai falar. E a gente, por falta de maturidade, acredita na carne. E Satanás alimenta da carne. É como um homem de Deus diz assim: Satanás morria de fome no corpo do Senhor Jesus Cristo. Morria de fome. Porque Satanás alimenta da carne. E Satanás engorda com você? Na minha vida, Satanás fica gordo? Alimentando da minha carne? Na sua vida? Nós estamos sendo governados pelo Espírito ou pela carne? A carne diz assim: deu troco mesmo. Se revolte mesmo. Você tem toda a razão. Está cheio de razões. Muitas razões. A carne fala assim pra gente. E o Espírito? Perdoe. Caminhe junto. Nem que esteja doendo. Nem que esteja você sendo contrariado. Porque a palavra de Deus diz: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Esse é o Espírito Santo. E a carne? Não, você é trouxa. Você não pode ficar dando muito. Não pode. Essa luta é diária comigo e com você. Comigo e com você. Constantemente. Quem tem vencido? Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Ande no Espírito, seja governado pelo Espírito. Não é assim que o Senhor está orientando a gente? Como nós vamos viver? Como nós estamos vivendo? Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito. O que é militar? Guerrear. A carne, ela luta, ela guerreia diariamente contra o Espírito Santo, que habita em mim e em você. Ela é contra tudo aquilo que é de Jesus Cristo. Diariamente. Você tem toda a razão que você ficou passado de raiva. Você tem toda a razão. Mantenha essa posição sua. Essa é a carne. E o Espírito? Pega as ferramentas de Jesus Cristo e perdoe com o perdão de Jesus Cristo. Você não tem competência. Assim que o Espírito Santo vai trabalhando. O Espírito Santo leva a gente a arrependimento. Arrependimento. Continue em Cristo. Vamos continuar em Cristo. Esse é o Espírito Santo trabalha. O que está dizendo? Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por quê? Porque são opostos entre si. Para que não faças o que porventura esteja no vosso querer. Eu estou afim de chutar o balde. O Espírito Santo fala: não chuta o balde não. Permaneça nesse casamento. Permaneça nessa união. Pode acontecer uma situação em casa.
vou chutar o balde. Dessa vez, o Espírito Santo fala, não, que eu estou trabalhando em você, que você precisa ser quebrantado. Estou trabalhando a gente. Usa situações. Como é difícil nós entendermos, numa situação tão difícil, perceber que é a ação do Senhor Jesus na nossa vida. Mas como nós vamos perceber isso? Temos que ter o governo do Espírito. A carne não vai mostrar isso daí para nós. Porque as coisas, a carne, ela vai só lutar contra o Espírito e não discerne as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Então eu e você, já tem um tempo que tem acontecido isso. Eu falei, Senhor, isso é meu ou é do Senhor? Isso é meu ou é do Senhor? Eu tenho 1000 razões, mas essas minhas razões são as tuas? Então, Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa ver que o Senhor está por trás disso. Mesmo que Satanás esteja, mas ele está a serviço do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, na minha vida. Como a gente percebe um negócio desse? Uma resposta atravessada que a gente recebe em casa ou em qualquer lugar. Como é difícil nós estarmos na carne e não percebermos que é a ação do Senhor, porque Ele nos ama e Ele quer moldar a gente, trabalhar em nós. Isso é a cruz. A gente vê que esse assunto é pesado, porque ele vai confrontar com a gente a palavra de Deus. Até quando nós vamos tomar mamadeira, leite? Eu não consigo falar com vocês espiritualmente, não consigo. Paulo falou para a igreja de Corinto, porque vocês são crianças em Cristo, vocês são carnais. Vai estar falando para quem? Para a igreja. Vocês são carnais, como crianças em Cristo. Eu tenho que dar mamadeira para vocês. Eu queria trazer alimento sólido, mas como eu vou dar alimento sólido para uma criança? Como uma criança de 1 ano, 2 anos, que muitas vezes a nossa infância é estendida, não é 1 ano, 2 anos de conversão, às vezes foi lá há 5 anos atrás, 6 anos atrás, mas continua sendo aquela criancinha de 5 anos, infância estendida. Como eu posso dar uma feijoada para essa criança recém-nascida? Vou matá-la. É isso que Paulo estava inquieto. Ele queria tratar de assuntos espirituais, que ele estava tendo revelações grandiosas, poderosas, e ele queria compartilhar com esta igreja, e ele não estava conseguindo compartilhar, lá em 1 Coríntios 2, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Como posso trabalhar com essas coisas espirituais com vocês sendo crianças? Porque vocês não têm um altar diário, vocês não têm Bíblia diariamente, vocês têm pouco relacionamento com o Senhor. Vocês estão muito envolvidos com seus próprios projetos, e os projetos de Deus, se der certo, você não tem mais nada que fazer, porque se aparecer uma coisa para eu fazer, eu substituo, e acho que é espiritual. Não é espiritual. Essa é a igreja do Evangelho da Cruz.
inclusive o seu pastor. Nós estamos sendo um bando de crianças. Vou começar por mim. Me sinto tão criança em muitas situações. Falta maturidade. Muita maturidade para entender o falar do Espírito. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Falta. Por isso que muitos de nós comentamos coisas, falamos entre nós, assuntos que não deveríamos. Parece que nós lutamos contra nós. Ao invés de lutar a favor da obra, de assumir a nossa responsabilidade, nós botamos no lombo de alguém. Porque falta maturidade. Falta maturidade. Vocês sabem disso. Falta maturidade. Na minha vida. Tratar uma coisa carnal, eu deveria tratar espiritualmente. Mas muitas vezes, por falta da minha maturidade espiritual, eu trato coisa carnal da forma carnal. Você tem percebido isso? Se você tem percebido isso, é porque o Senhor está amadurecendo você. Tratar algo da carne, pura carne, e pecaminosa ainda. Aí vem, isso pode estar acontecendo no nosso relacionamento em casa, com família, com parente. Tratam a gente pela carne. Eu ou você, somos novas criaturas, temos vida do Espírito. Ao invés de tratarmos pelo Espírito, nós tratamos pela carne. Quem vence? A carne. Quem está governando? A carne. Andai em Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Que o Espírito Santo traga em nossos corações que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, não mais em nós. Nos tempos aí, uma pessoa estava conversando comigo, falou algumas coisas que ela não estava concordando em mim. A Regina falou: você tem que se justificar. Eu falei: não. Deixa. Lá um tempo. Não. Deixa. Vamos continuar. E assim é com você. Assim o seu relacionamento com a sua esposa, o seu marido, em casa, com os filhos. Quantas vezes o filho não é nascido de novo, não tem ainda discernimento do Espírito, ou é nova criatura, mas não tem maturidade, faz uma proposta para nós da carne, e a gente trata com a carne. Não, nós temos toda a condição de tratar espiritualmente, pelo Espírito, e o Espírito usa a palavra. Assim está escrito. Essa é a vontade de Deus. Isto agrada a Deus se eu fizer dessa forma. Se eu fizer desta forma, vai me agradar. Pode me agradar. Mas Deus quer que eu faça de outra forma. Vai me contrariar, mas vai agradar o Senhor. Nós estamos aqui para quê? Agradar o Senhor. A gente acerta sempre? Não. Infelizmente. De vez em quando a gente pisa na casca de banana. Mas quando entendemos que foi o Senhor que colocou aquela casca de banana para a gente aprender, para a gente amadurecer, a gente começa, no momento, quem gosta de cair um tombo? Quem gosta? Quem gosta de estar distraído e tacar a cabeça no poste na rua? Primeira coisa que a gente faz, quem está vendo? A gente preocupa com a opinião dos outros. Mas quando o Senhor tem lá dentro de você o Espírito Santo, Ele vai dizer assim: você viu?
você viver distraído, o que pode acontecer com você, e espiritualmente a mesma coisa. Convém que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que não nos desviemos. O livro de Hebreus ensina a gente. Mais firmeza, agarre, porque senão a carne agarra a gente. Nós todos aqui, 100% estamos sujeitos. Pai, o trabalhar é do Senhor. O agir é do Senhor. A vida é do Senhor, nem nós. Pela sua misericórdia, revela na nossa mente, no nosso coração, para onde o Senhor quer nos conduzir. As maneiras vão ser totalmente do Senhor, e que nós percebamos os caminhos que o Senhor está estabelecendo, que percebamos que é a ação amorosa, graciosa do Senhor para nos moldar, para nos amadurecer, sermos filhos maduros para responder ao teu propósito. Em nome de Jesus, que esta igreja, como igreja, possamos estar respondendo a esse eterno propósito. Em nome de Jesus. Aleluias.